isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu vou estar lendo aqui rápido com os irmãos a palavra do Salmos de número 42, no versículo 1, que nos diz: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Eu vou estar lendo só esse versículo, irmãos. E eu creio que a maioria de nós já ouvimos falar sobre a questão, das águas, e que o Senhor tem uma água que mata a nossa sede. O Senhor tem uma água que nos sacia em todas as áreas necessárias. E assim como a água física é essencial para a nossa vida, também Deus e Sua presença são essenciais para a nossa vida. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos simplesmente ouvir e continuar levando como se a quantidade que nós estamos tomando já é suficiente. Nós precisamos ansiar cada dia mais por mais e mais dessa fonte de água viva. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar louvando o louvor para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Que toda honra e glória seja dada a ti, Pai. Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade. Tenha liberdade de se manifestar, tenha liberdade de nos encher. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir de encontro a nós agora nesse momento e vai renovando, Senhor, as nossas forças. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma grande estrada, Jesus vem te buscar. Deus já te colocou. Você não é cauda, você é cabeça. Onde quer que for, As as promessas promessas que Deus morrer. não vão morrer. Ele não vai te esquecer. Mesmo que Você fica grave. for, Deus ainda vai fazer milagre. Deus é promessa da esperança. Ele vai nascer. Mesmo que não haja sua vida, Deus não deixa de obedecer. Deus ainda vai te encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma grande estrada, Jesus vem te buscar. Providência, Deus toma por você. Você chora e ouve quando alguém te socorrer. Não há dúvida. Quando ele diz eu sou com teu orgulho, tua fortaleza, eu sou. Mesmo que você se acabe, Deus ainda vai fazer milagre. Deus dá providência da esperança renascer. Mesmo que não haja
santo, santo é o teu nome. Vou chamar o pregador dessa noite. Ele está orando pela vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos agora nesse momento, Senhor, o pregador dessa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa que te encontra ele agora nesse momento. Senhor, vai tocando da cabeça aos pés. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai enchendo, Senhor, cada vez mais a tua presença. E vai dando, Senhor, o teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que a palavra dessa noite possa vir diretamente do teu trono, Pai. De encontro aos nossos corações, Deus. Senhor, que você possa ir jogando por terra agora toda a barreira, Pai. E vai abrindo, Senhor, cada vez mais o entendimento do teu servo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que ele possa, Pai, ouvir a tua voz com nitidez, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa guardar a vida dele, Senhor. E continuar, Pai, usando e cumprindo, Senhor, o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu salvo os irmãos, papai e senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa a gente poder estar aqui diante de Deus. Mais um dia, né? Mais um dia adorando ao Senhor Jesus. Mais um dia glorificando a Deus. Pela bondade dEle, pela misericórdia dEle. Eu quero compartilhar uma palavra hoje. Eu vou louvar. Na verdade, eu vou ouvir o louvor e adorar junto. Mas eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Romanos. Glória a Deus. No livro de Romanos, o capítulo é o capítulo 9. Deixa a Bíblia aberta já nessa passagem, enquanto eu adoro ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Romanos, capítulo 9. Aleluia. Que possamos ouvir a voz de Deus. Que possamos compreender a voz do Senhor Jesus. Que nós possamos te entender, ó Deus. Levanta-nos caído. Oh glória! Restaura as feridas, dores antigas.
Eu vou ler a partir do verso 1 para ficar bem entendido a palavra do Senhor. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração de filhos, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças e concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes da descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso?
se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer? Se ele fez isso para tornar conhecida as riquezas da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse a Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxe a justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Curva suas cabeças. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo total liberdade, ó Pai, para revelar ao nosso coração aquilo a qual o Senhor quer falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós compreendemos que o Senhor ainda tem domínio sobre tudo. Compreendemos, ó Pai, que a soberania do Senhor é sobre nós. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor tome esse lugar pela Tua glória. Tome esse lugar, ó Pai, pelo Teu Espírito. Tome esse lugar, ó Pai, pela presença e a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, meu Deus, cada vez mais transbordar a graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Que nós possamos cada vez mais, ó Pai, desfrutar da bondade do Senhor, da benevolência do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Esse texto ele é bom de falar, porque praticamente ele algo se explica, porque ele pega falando sobre a questão da soberania de Deus. E quando fala da soberania de Deus, coloca a gente um pouco meio que de lado, né? Quando fala sobre a soberania de Deus, coloca as nossas vontades bastante de lado, na verdade, porque fala sobre aquele que tem o domínio, fala sobre aquele que tem a autoridade, fala sobre aquele que tem toda a legalidade para fazer aquilo que quer, da forma que quer, da maneira que quer e com quem quer. Então a palavra de Deus, quando pega nesse texto de Romanos capítulo 9, falando sobre a soberania de Deus e levando desde lá do começo de todas as coisas, falando da descendência do povo de Israel, falando da forma como foi prometido e como foi alcançado por alguns e também não alcançado, porque ele também cita da incredulidade do povo que
eles tinham uma promessa sobre eles, e na verdade a promessa ainda ecoa até o tempo de hoje. Mas a palavra de Deus começa dizendo, e Paulo começa dizendo: por amor aos meus irmãos, porque eu amo os meus irmãos, dentro da minha vontade humana, eu até poderia ser excluído de Cristo, amaldiçoado, se isso resolvesse alguma coisa para resgatar a mentalidade deles, para resgatar o comportamento deles, ou a intenção do coração deles. Paulo está falando isso porque ele entende, porque ele também faz parte da linhagem, ele também faz parte da linhagem real. Então ele está dizendo e olhando e falando: se a minha morte, se o meu posicionamento mudasse alguma coisa no coração deles, seria ótimo isso. Mas diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo, eu estou falando isso, e Paulo está falando isso com a consciência dele tranquila, dizendo: a promessa estava sobre nós. Os patriarcas partiram da gente. Foi daqui, dessa descendência, que surgiu o Cristo de Deus. Foi a partir daqui que aconteceu tantas coisas, tantos prodígios. Mas ele está deixando bem claro que aquela história, ela mostrava algo que até no tempo atual a gente precisa compreender isso com um olhar mais espiritual. Ele estava dizendo: não é todos que veio de Israel que são israelitas. Não é todos que nasceu na verdade de Abraão que são de Abraão. Não é todos que nasceram de Isaac que são de Isaac. E quando ele fala isso, ele está falando por causa da promessa. Porque eles cresceram em cima de uma cultura e de uma mentalidade que a promessa está sobre o meu pai, a promessa está sobre o meu avô, a promessa está sobre os meus. Então automaticamente, se a promessa é sobre os meus, eu vou ser alcançado por ela. Se Deus prometeu para o meu avô uma terra que manda leite e mel, eu vou ser alcançado e vou desfrutar dessa promessa. Independente da maneira como eu penso, independente da maneira como eu falo, independente da maneira como eu ajo, eu vou ser alcançado por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus falou. A Bíblia falou que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus multiplicaria a sua descendência, daria para os seus uma terra prometida. Então, olhando por essa ótica, dá para entender que a consciência deles entendeu que se eu sou filho de Abraão, eu posso desfrutar das promessas de Abraão. Se eu sou filho de Isaac, eu posso desfrutar das promessas de Isaac. Mas quando Paulo começa a falar sobre isso e trazer alguns textos, algumas palavras ditas por Deus, faladas por Deus já desde o tempo antigo, ele começa a dizer que existia um questionamento relacionado às pessoas, porque eles não compreendiam por que algumas pessoas se sobressaíam, por que algumas pessoas conseguiam alcançar a promessa da parte de Deus e outros, pelo seu esforço, pelo seu mérito, não conseguiam alcançar. Por que alguns conseguem alcançar aquilo que Deus não prometeu, aquilo que na verdade ele nem ouviu da parte de Deus, mas ele desfruta? E por que nós que ouvimos da parte de Deus, a gente não consegue alcançar isso? Começou a ter um questionamento nesse sentido. Por quê? Porque na verdade a promessa estava sobre os descendentes de Abraão. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele fez com que aqueles que não eram chamados por seu alcançassem a promessa, desfrutassem da promessa. A palavra de Deus fala que Paulo estava triste em trazer isso e falar sobre isso. Paulo estava triste em falar isso porque era o seu povo, era o seu sangue. Uma das coisas que deixa de fato um homem, uma mulher triste, é ver os seus padecendo. Não é verdade? Por mais que a gente
finja não ligar, por mais que a gente fale, eu não ligo, mas quando a gente vê qualquer um dos nossos se afundando, seja em qualquer coisa que seja, nas drogas, na bebida, na prostituição, no crime, ou em qualquer outra coisa, quando nós percebemos isso, apesar da gente fingir que não liga, vem uma tristeza no nosso espírito, porque nós sabemos que faz parte da nossa linhagem, faz parte do nosso sangue, do nosso povo. E Paulo está dizendo: diga a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência, e confirma no Espírito e no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos e dos da minha casa. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, a aliança e a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de todos nós. Ele fala: quando eu olho a situação do povo de Israel, eu entristeço. Ele está falando: quando eu vejo a situação do povo da minha casa, dos meus, eu me encho de angústia, porque estava sobre eles uma promessa, estava sobre eles a linhagem, partiu deles, a linhagem de Cristo, a linhagem humana de Cristo veio deles. Existia promessa, existia benefícios dados por Deus, da adoração ao templo, existiam algumas coisas que era deles, que Deus tinha dado exclusividade para eles, mas que por algum motivo eles não entenderam o que Deus tinha feito, por algum motivo eles não compreenderam o que Deus tinha feito a favor deles. Então a palavra de Deus diz que quando ele fala sobre isso e relata sobre isso, trazendo a memória que nem todos que estão ali de fato poderiam alcançar, porque nem todos que têm a linhagem alcançaria, porque na verdade só aqueles que têm uma promessa, só aqueles que têm a promessa poderiam alcançar aquilo que Deus de fato declarou sobre a vida da humanidade. Então imagina isso. Ele começa a falar, e a gente às vezes tem tendência a pensar que Deus erra na aplicação. Eu já vi muitas pessoas se questionando e perguntando: por quê? Mas por que com ele? Mas por que com ela? Mas por que teve que acontecer isso agora? Por que isso aconteceu justo agora? Ele estava fazendo isso, ela estava fazendo isso, ele estava sonhando com isso, com aquilo, ele estava projetando isso, e não sei o que, não sei o que. Por que agora? Por que aconteceu agora? Por que deu errado agora? Por que na nossa ótica não prosperou agora? Por que a gente não conseguiu desfrutar disso agora? A gente lutou tanto, a gente fez tanto, por que agora? E a palavra de Deus continua dizendo que as pessoas não compreendem, mas Paulo faz a pergunta dizendo: pode porventura o barro questionar aquele que forma? Pode porventura o vaso ou o barro questionar aquele que dá forma do porquê que ele gera alguns vasos para usar na honra, e do porquê que ele gera alguns vasos para usar na questão da desonra? Pode a gente questionar o porquê que o oleiro, porquê que ele cria vasos? Pode a gente questionar isso? Porque na verdade isso é questionável, não é? Porque às vezes a gente vê, querido, alguns vasos tão bonitos, sendo utilizados para coisas tão feias. E eu falo isso na linguagem figurativa, não. Eu falo isso na realidade. Eu falo um vaso
Mas o destino do vaso, o destino final do vaso, tem muito a ver para aquilo que ele foi destinado, né? Tem muito a ver para aquilo que ele foi destinado. E às vezes a gente não compreende o porquê que Deus gera algumas situações. A gente às vezes não compreende porquê que Deus trabalha em cima de algumas situações que na nossa ótica parecem situações de desonra. Na nossa ótica parecem situações de desonra. Às vezes a gente não compreende porque que Deus permite a gente passar por certas situações e a gente se questiona e fala: Senhor, eu era tão bom, eu era tão boa, eu era tão perfeito, eu era tão perfeita nisso e naquilo, eu nunca fiz isso e aquilo, e por que que aconteceu comigo? Por que que a situação aconteceu comigo? Por que que a situação aconteceu na minha casa, na minha família? Por que, Senhor? A palavra de Deus deixa bem claro, quando Deus fala a Moisés, dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Isso não depende do desejo ou do esforço humano. Confunde tudo, né, a nossa mente, né? Porque a gente às vezes pensa: Senhor, eu me dedico tanto, eu me esforço tanto, eu me sacrifico tanto. Na nossa ótica, dá a entender que o nosso esforço, o nosso sacrifício é que faz a misericórdia de Deus nos alcançar todos os dias. Mas na verdade, o que faz a misericórdia do Senhor nos alcançar todos os dias é a vontade dEle, é a soberania dEle, é o querer dEle em cima daquilo que nós podemos imaginar, pensar ou até mesmo desejar. Mas na verdade tem muito mais a ver com a vontade dEle do que com o nosso esforço. Mas então Deus está fazendo errado, porque então o que adianta a gente se esforçar? O que adianta a gente fazer isso, aquilo? O que adianta? Aqui a palavra de Deus fala no 19, que alguns, na verdade ali ele fala: mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Então por que Deus ainda nos aponta? Por que Deus ainda faz isso? Pois se ninguém pode resistir à sua vontade, por que Deus ainda quer culpar a humanidade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição, e dizer: se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Entenda isso. Eu estou falando aqui que essa oportunidade que nós temos hoje de estar no templo,
que essa oportunidade que nós temos hoje de adorar o Senhor Jesus, que essa oportunidade que nós temos hoje de compartilhar, partilhar do amor de Cristo, que essa graça que nós temos hoje de também ser chamados filhos de Deus, não estava sobre nós. Essa promessa não era nossa. Essa promessa era para aqueles a qual tinha o sangue, para a qual tinha a linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas existiu um lugar que Deus declarou a respeito daqueles que não eram seu povo. Existiu um lugar onde Deus falou a respeito daqueles que não faziam parte da eleita, dizendo que daria a oportunidade de viver uma vida plena, abundante, transbordante com o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele deixaria com que a gente provasse da bondade, da misericórdia dEle, apesar da gente não fazer parte da linhagem, mas a gente fazia parte da promessa. A gente não fazia parte da linhagem, mas existia uma promessa no tempo antigo a respeito daqueles a qual viria depois, a respeito daqueles que teriam a oportunidade de ouvir, de ver, de desfrutar da bondade do Senhor, apesar de não fazer parte da linhagem real, sanguínea, eu estou dizendo. Mas Deus olhou, querido, num tempo futuro, olhou e disse: eu vou chamar um povo que não é o meu povo. Eu vou deixar eles viver uma promessa comigo, desfrutar de mim. Eu vou chamar eles de filho, de amada, apesar de ainda eles não serem chamados assim, apesar de ainda eles não verem assim. Eu vou chamar eles para viver essa promessa comigo, para desfrutar dessa bondade comigo. Mas a gente tem uma dificuldade em compreender a bondade do Senhor. Nós temos uma dificuldade em compreender o querer do Senhor. Agora mesmo, o Eduardo estava assistindo um filme e o líder da tropa, incentivando os seus, declarou uma palavra para eles, dizendo: homens, fiquem junto comigo. O que faremos agora em vida ecoará na eternidade. Homens, fiquem junto comigo. O que faremos agora em vida ecoará na eternidade. E essa palavra, querido, fala muito a respeito da nossa história, a respeito da nossa vida. Fala sobre decisões tomadas em vida que transborda para a eternidade. Fala sobre escolhas tomadas agora em vida que transborda para a eternidade. A palavra de Deus, querido, está dizendo que apesar desse povo de Israel ter uma promessa, apesar deles terem um chamado, apesar deles terem, querido, toda a história envolvendo eles, algumas decisões que eles tomaram vai ecoar na eternidade. Mas assim como o Senhor nos deu a oportunidade de ser enxertado, as nossas escolhas também vão ecoar na eternidade. Aquilo que fazemos, aquilo que não fazemos, aquilo que falamos ou aquilo que deixamos falar, aquilo que manifestamos ou não, aquilo que ouvimos, aquilo que deixamos de ouvir, aquilo que declaramos ou deixamos de declarar, tudo isso tem um peso de eternidade. Pois foi a palavra de Deus que disse isso. A palavra de Deus diz: todos nós compareceremos perante o tribunal, e cada um será julgado segundo as suas obras.
sejam boas ou ruins. Deus está falando, querido, que no mesmo barro Ele pode usar alguns vasos ser construídos para fins honrosos, outros construídos para fins não tão honrosos assim. A essência do barro é a mesma. A essência do barro é a mesma. Não há diferença entre gregos e judeus. Não há diferença entre servos e livres. Não há diferença entre um e outro. E a palavra de Deus está dizendo: eu não vou fazer exceção de ninguém. Mas quando se trata, querido, de viver a promessa, quando se trata de viver a benevolência de Deus, quando se trata de viver, querido, aquilo que Deus declarou sobre a humanidade, a sua bondade, quando se trata disso, nós temos que tentar entender o seguinte: Ele falou aqui na palavra dele, isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu outras vezes. A Bíblia está falando isso não aconteceu uma única vez, está falando no versículo 10. Versículo 10 do 9 diz: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Mas os meninos não tinham nem nascido. A própria palavra de Deus falando que eles não tinham feito ainda nem o bem e nem o mal. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu um e desprezou o outro? Por que Deus levantou um e colocou o outro para ser servo? Porque existia uma promessa. Porque existia um propósito. Porque existia algo maior do que aquilo que estava acontecendo naquele momento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a palavra de Deus fala que quando houve a queda do homem, e Deus prometeu, a partir dali, restaurar a humanidade por aquele que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. A partir daquele momento, todas as coisas foram proposital. Olha, a partir daquele momento, todas as coisas foram proposital para acontecer conforme o Senhor queria que acontecesse. O que é proposital? No sentido de levar o povo a pecar cada vez mais? Não. No sentido de preservar a promessa. Todas as coisas que levaram à preservação da promessa foi proposital pela parte de Deus. Quando as pessoas começam a crescer e multiplicar o pecado, a iniquidade, a palavra de Deus fala que os olhos dele estão olhando aquilo, observando aquilo, percorrendo a terra, e está vendo com que as pessoas estão cada vez mais afundadas no erro, no pecado, afundadas naquilo que não deveria. E a palavra de Deus fala: eu vou destruir a humanidade. A Bíblia fala que Deus arrependeu de ter feito o homem. Ele declarou que ia destruir a sua criação. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus se levanta para fazer isso e encontra um homem justo, Noé, e ele entende que existia uma promessa, ele deu continuidade na promessa a partir dali.
Deus não exterminou a humanidade e recomeçou tudo do zero. Não. Ele ainda continuou a partir de alguém que tinha o sangue, a origem adâmica. A partir dali, as pessoas estão crescendo agora. A palavra de Deus diz que não tinha uma forma das pessoas caminharem sobre a terra. Não tinha uma forma das pessoas honrarem a Deus, ou não tinha uma forma das pessoas entender o que era pecado e o que não era. E a palavra de Deus diz que a morte reinou de Adão até Moisés. A palavra de Deus diz que a morte reinou de Adão até Moisés, tanto sobre o justo quanto o injusto. Não tinha uma maneira, não tinha uma forma de viver, não tinha uma forma de ir, de evoluir. Aí a palavra de Deus fala que ele chama Abraão, faz uma promessa, no sentido de tornar aquele povo a menina dos seus olhos, no sentido de tornar aquele povo a geração eleita, a geração que ia dar exemplo para toda a humanidade. Mas a palavra de Deus diz que, conforme eles foram avançando e crescendo, eles não compreenderam a voz de Deus. Eles tinham a promessa, mas não sabiam lidar com a promessa. Entenda isso. Eles tinham a promessa, mas não sabiam lidar com a promessa. Então a palavra de Deus fala que depois de 420 anos, depois de 400 e tantos anos preso, Deus lembra do seu servo, lembra da promessa, lembra de tudo isso e traz esse povo de volta. Mas se eles têm a promessa e não sabem lidar com a promessa, vamos criar então algumas regras para que eles possam ser preservados até a manifestação do Cristo. A palavra de Deus fala que a lei foi criada na intenção de ser tutor do homem até a manifestação do Cristo. Então a palavra de Deus fala que a lei guardou a vida do homem até a manifestação de Cristo. No contexto onde nós lemos, no capítulo 9, está explicando bem que eles não souberam fazer a transição. Eles não souberam fazer a transição da lei para a graça. Eles não souberam fazer a transição porque na mentalidade deles, o mérito deles para alcançar alguma coisa era pelo esforço. O mérito deles para alcançar alguma coisa da parte de Deus era pelo esforço. Mas a palavra de Deus está dizendo que eles não acreditaram, eles não creram, e que a partir de agora não era pelos seus desejos, não era pelos seus esforços, mas era porque Deus era bom e fazia conforme Ele queria, dava graça para quem Ele queria, usava de misericórdia com quem Ele queria, usava da bondade dEle com quem Ele queria, independente se era filho ou não, independente se era isso ou não, mas se tinha uma promessa sobre Ele fazia da forma como Ele queria, e a palavra deixa clara dizendo: quem é o homem para questionar a Deus? Quem é o homem para questionar ao Senhor? E a palavra de Deus diz a partir do 30: que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram a justiça que vem pela fé, que vem da fé, mas Israel, que buscava a lei, que trouxe justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras, e tropeçaram na pedra que era Cristo. Irmãos, Paulo falava isso diante do Senhor, e o Espírito confirmava em sua consciência, e Paulo falava isso com tristeza e angústia. E no tempo atual, eu falo com o mesmo sentimento de Paulo. Depois de
2026 anos que Cristo pisou sobre a terra, ainda tem pessoas com a consciência e com a mentalidade, querido, que só recebe porque esforça demais, que só recebe porque faz demais, e quando não recebe, questiona a Deus e fala: Senhor, eu fiz tudo isso, e por que ainda aconteceu isso? Tem pessoas, querido, que acham que a benevolência de Deus vai vir pelo seu grande esforço. Tem pessoas que acham, querido, que a justiça de Deus vai vir pelo seu grande esforço. A palavra de Deus está dizendo que toda pessoa que pensa assim tropeça em Cristo. Toda pessoa que age assim tropeça em Cristo. Por quê? Porque agora não é pelo esforço, querido, mas é pela fé. Agora não é pelo esforço, é pela fé. A fé precisa ser maior do que o esforço. A fé precisa ser maior do que o esforço. Entenda isso. A própria palavra de Deus está dizendo sobre isso. A Bíblia está dizendo sobre isso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ah, pastor, mas então o que eu tenho que fazer? Ele fala que se você tem fé, mas não tem obra, do que vale? A sua fé é morta. O que vale, na verdade, não é a gente só ter obras e não ter fé, e nem a gente ter fé demais e também não ter obras nenhuma que acompanhe a fé. A gente precisa colocar em ação aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas movido pela fé. Às vezes nós não vamos ter estrutura suficiente, às vezes nós não vamos ter condição suficiente, às vezes nós não vamos ter força suficiente, às vezes nós não vamos ter nada disso, mas se nós tivermos o princípio que é a fé, a gente constrói com Cristo aquilo que Ele prometeu sobre a humanidade. A gente constrói com Cristo, querido, aquilo que Ele prometeu sobre nossas vidas. A gente às vezes não tem estrutura original, às vezes nós não temos a mentalidade original, às vezes nós não temos o sangue original, às vezes nós não temos a visão original, às vezes nós não temos o coração original. E quando eu falo isso, eu falo da questão de Abraão. Às vezes nós não temos isso, mas se a gente tiver a visão de Cristo, se a gente tiver a mentalidade de Cristo, se a gente tiver o coração de Cristo, se a gente tiver, querido, a força de Cristo, se a gente tiver a fé de Cristo, nós faremos obras maiores que a de Cristo. Será, pastor? Foi Ele que falou. Foi Ele que falou. Quando Ele fala, vai lá, corre lá e conta para João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem, e que os que estavam cativos são colocados em liberdade. Quando Ele fala isso, Ele está usando, sim, a questão do que de fato estava acontecendo, mas muito mais numa questão simbólica, dizendo: eu estou restaurando visão ao cego, eu estou restaurando audição ao surdo, eu estou restaurando a possibilidade de caminhada ao coxo, eu estou restaurando. O que Jesus estava dizendo é que um povo que não tinha pernas para andar, Ele estava dando. Um povo que não tinha visão para enxergar a promessa, Ele estava colocando. Um povo que não tinha audição para ouvir a voz de Deus, Ele estava colocando. A palavra de Deus está dizendo que Ele estava restaurando, colocando e dando a oportunidade de uma nação, de um povo que não era o seu povo, desfrutar da sua promessa, desfrutar da sua benevolência. E é aí que eu e você se encaixam. É aí que a gente se encaixa. Mas se eu e você agora fomos alcançados pela promessa de Deus, como que a gente vai desfrutar dela? Fazendo exatamente aquilo que os israelitas não fizeram.
Agindo pela fé. Agindo pela fé. Pastor, mas eu não sei se eu tenho coragem para isso. Eu não sei se eu tenho ousadia para isso. Eu não sei se vai dar certo se eu fizer assim. Mas a palavra de Deus diz: se você tem pouca fé, peça para Ele, que dá de bom grado. Se você tem pouca fé, peça para Ele. Ele vai complementar, Ele vai completar a fé que você precisa. Irmãos, não tem como a gente viver uma vida plena, não tem como a gente viver uma vida cheia de surpresas com Deus, cheia, querido, de benevolência. Não tem como a gente viver tudo isso com Deus se não for pela fé. Não tem como a gente desfrutar tudo isso se não for pela fé. Eu estou deixando claro para vocês aqui que Deus é maior do que Abraão. Deus é maior do que Isaac. Deus é maior, querido, do que os nossos pais. Deus é maior, querido, do que nações que disseram isso ou aquilo. Deus é maior, querido, do que qualquer coisa que eu e você pensamos. Deus é maior do que qualquer coisa. E se Deus quiser usar de misericórdia conosco, Ele vai usar. Se Deus quiser usar da bondade dEle conosco, Ele vai usar. Se Deus quiser usar, querido, da compaixão dEle conosco, Ele vai usar. Não é pelo seu esforço, é pela bondade dEle. Não é pelo seu mérito, é pela misericórdia dEle. Não é porque você é grande demais, é porque Ele é bom demais. Sim, e não é porque você também, querido, sofreu demais, mas é porque Ele é bom demais. A gente vai viver aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente vai viver exatamente aquilo que Deus quer que a gente viva. Mas eu não sei se eu quero viver isso. Sabe o conselho que Ele deu para Paulo? Quando Paulo caiu com o rosto em terra, e uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra de Deus diz que a voz disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha só, ele está chacoalhando de um lado e para o outro, querendo fugir daqui, querendo fugir dali, querendo não viver isso aqui ou ali, e Deus está falando: cara, isso só está te machucando. Você não querer viver isso só está te machucando. Você não querer aceitar só está te machucando. A palavra de Deus está dizendo: se eu te formei para te honrar, se eu te formei para te colocar no lugar de honra, se eu te formei para te colocar no lugar de honra, você se recalcitrar só vai te machucar. Imagina um barro naquela roda, e o barro começa a balançar para um lado e para o outro, o oleiro pega daqui, pega dali. O oleiro tem no pensamento a forma que ele quer deixar, mas o barro também é rebelde. O barro não quer entrar na forma do oleiro, mas o oleiro não tem problema, e ele vai pegando barro e põe daqui, aperta dali, aperta de lá, amassa daqui, amassa dali, tira o excesso, põe de novo, faz de novo. Mas o que está na cabeça do oleiro vai sair. Essa palavra que lemos usa esse comparativo, dizendo: pode o barro perguntar para o oleiro: por que você me fez assim? Não tem como. Foi da vontade do Senhor te levantar para fazer tais coisas. Foi da vontade do Senhor te formar para fazer tais coisas. A gente às vezes fica falando no sentido como se nós tivéssemos o direito de falar: eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer isso ou aquilo mais.
Mas na verdade, nós não temos o direito de questionar e nem de falar isso quando se trata de Deus. Porque a essência dos barros era a mesma. Mas o fim dos vasos, a destinação dos vasos era diferente. O que eu quero dizer com isso? Se fosse para Deus ter feito você para estar num lugar de desonra, Ele já tinha te colocado lá há muito tempo. Se fosse para Deus te colocar num lugar de desonra, Ele já tinha te colocado lá há muito tempo. Porque a palavra de Deus fala que Ele não tem prazer nenhum em ferir o filho dos homens. Então, se fosse para Deus colocar qualquer um de nós aqui num lugar de desonra, Ele já tinha feito. Se Deus não te colocou num lugar de desonra, é porque provavelmente Ele te fez para ser um vaso de honra. E se Deus te fez para ser um vaso de honra, se Deus te fez para ser um vaso de honra, a palavra começa a fazer a pergunta: por que você questiona tanto a maneira de Deus fazer? Por que você questiona tanto a maneira de Deus executar? Ah, mas por que então o Senhor culpa a gente por isso ou por aquilo? Por que o Senhor fez a gente então dessa maneira ou dessa? Por que o Senhor faz isso ou aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a palavra está dizendo: o povo de Israel tinha uma promessa sobre eles, mas por causa da incredulidade deles, eles preferiram pensar na sua mentalidade que eles ganhavam alguma coisa pelo seu esforço, pelo seu mérito, por ter feito demais. E a Bíblia está dizendo que chegou um povo que não fez nada, não tinha ouvido nada, não tinha vivido nada, e de repente estava desfrutando de tudo, porque acreditaram na promessa. A palavra que eu quero deixar é essa: se a gente passar a acreditar na promessa que Deus fez, a gente vai começar a desfrutar dela. Mas enquanto a gente achar que é pelo nosso esforço, enquanto a gente pensar que é porque a gente se esforça demais, faz demais, a gente só vai estar repetindo as mesmas coisas que o povo de Israel fez. A questão não é se esforçar demais. A questão é fazer aquilo que Ele pediu para fazer. Só isso. Pela fé, a gente vai alcançar coisas maiores. E pela benevolência, nós vamos ter o prazer de ser participante disso. Você não precisa fazer além da conta. Só faz o que Ele pediu. Você não precisa se esforçar além da conta. Só se esforce o tanto que Ele pediu. Você não precisa falar além da conta. Só fale o que Ele pediu. Você não precisa ouvir além da conta. Só ouça aquilo que Ele falou para você ouvir. E assim eu encerro a pregação dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou deixar o irmão Cesário fazer uma oração para a gente poder encerrar, e eu dou a Deus apostólico, em nome de Jesus. Seja o nome do Senhor. Igreja, se puder, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, soberano e eterno Deus, o Senhor que fez de céus a terra e tudo que neles há. Senhor, nosso Deus, ó Pai, vem, Senhor, com tuas mãos de poder sobre a tua igreja.
Desperta, Senhor, meu Deus, ó Pai, a tua igreja nessa hora, Senhor. Ó Deus, toca na tua igreja, Senhor, abre os teus olhos, Senhor. Toca no coração da tua igreja. Enche ali, ó Pai, de fé, Senhor, para que ela possa caminhar, Senhor, meu Deus, ó Pai, segundo a vontade do teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, na tua santa e poderosa presença. Viemos, Senhor, meu Deus, ó Pai, te pedir. Não nos deixe, Senhor, caminhar sem a direção do teu Santo Espírito. Que possamos, ó Pai, a cada passo, a cada decisão, Senhor, receber o teu Santo Espírito. Meu Deus! Senhor, para que possamos andar sempre no teu caminho, sempre naquele caminho que o Senhor preparou para as nossas vidas, para chegarmos, Senhor, meu Deus, ó Pai, até a sua santa e poderosa presença. Senhor, guarda-nos, ó Pai, debaixo de tuas mãos de poder. Livra-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, de tudo aquilo que não vem do teu reino para a tua igreja. Nos fortalece nessa caminhada. Senhor, meu Deus, abre, Senhor, meu Deus, os nossos entendimentos, para que possamos discernir, Senhor, o que vem do teu reino e o que não vem do teu reino para a nossa caminhada, Senhor. Nos fortalece, esteja conosco, Senhor, meu Deus, em cada decisão, em cada respirar, em cada deitar, em cada levantar, em cada palavra que dissemos, Senhor, que não venha ser o homem, mas venha ser, Senhor, meu Deus, ó Pai, nós sermos usados pelo Senhor, através do Espírito Santo de Deus, para proferir, Senhor, as tuas palavras, a tua santa e poderosa glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Nos leve, Senhor, debaixo de tuas mãos de poder, para as nossas casas, para os nossos lares. Que o Senhor, nessa noite, Pai, visita aqueles, ó Pai, que te buscaram durante esse dia, te buscaram, Senhor, meu Deus, ó Pai, por alguns instantes, acompanharam, Senhor, meu Deus, ó Pai, este culto, Senhor, e que, ó Pai, com seus corações cheios de fé, te buscaram por uma bênção de cura, de libertação e de salvação. Senhor, alcance, Senhor, derrama a tua graça e o teu poder. Faça, Senhor, conforme a tua infinita glória na vida daqueles que têm te buscado em espírito e em verdade. Nós te louvamos, glorificamos, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Com grande amor de Deus, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o teu povo, Senhor, hoje e até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, todo aquele que anda segundo a vontade do Senhor, levanta as tuas mãos e diz: Amém. Amém. Glória a Deus.